Eu fui ateu por muitos anos, mas sabe como que acabou o meu ateísmo? Eu voltei a acreditar em Deus? Foi no dia da morte do meu pai. Mas não foi por causa da morte do meu pai. Meu pai morreu e quando eu fui ao hospital, ele estava na capela, eu senti aquela tristeza. Eu segurei a mão dele, aquela mão que me ensinou a andar, e senti uma tristeza imensa. Chorei enormemente. Depois fomos para o cemitério do Caju e lá teve uma tempestade na hora do velório, que ele foi para o velório no mesmo dia que foi enterrado. E teve gente que chegou lá com água até os joelhos. Teve enchente no Rio de Janeiro. E eu, na hora que saiu o enterro, o sol já estava brilhando e já tinha acabado a chuva. O sol brilhava nas plantas e nas pedras do chão. E aí fomos até a sepultura e lá eles colocaram o caixão com o corpo do meu pai e sobre o caixão eles colocaram 3 placas de cimento. Quando eles colocaram a terceira placa, eu senti um vazio que eu nunca tinha sentido na vida, porque até ali, com toda a tristeza que eu estava sentindo, o meu pai ainda era o centro das atenções, ainda era sujeito de frase, no presente. Ele estava sendo enterrado, e ele tinha acabado de ser enterrado. E aquela terceira placa de cimento me jogou num vazio indescritível. Naquele instante exato, eu não sei porquê, eu fiz assim. Quando eu fiz assim, eu vi no céu. Havia o arco-íris mais lindo que eu já vi até o dia de hoje. Imenso e com um brilho de cores que nunca mais eu vi igual. E naquele segundo que eu vi aquele arco-íris, eu disse para mim mesmo, Deus existe. Eu tive certeza. Porque só Deus poderia saber o que eu estava sentindo naquele instante exato. Eu não tinha como prosseguir minha vida sentindo aquilo que eu estava sentindo e nem sair daquilo que eu estava sentindo. Mas com aquele arco-íris simplesmente colocado na hora certa, no lugar certo, de um esplendor como nunca tinha visto, eu tive certeza. E é como se Deus estivesse me dizendo, e estava me dizendo, Fernando, hoje você perdeu o teu pai da terra, mas eu sou o teu verdadeiro pai, eu existo e eu te amo. Eu te amo porque foi lindo. Nunca mais depois daquele instante eu duvidei da existência de Deus, nem deixei de ter fé no amor dele. Ainda que eu não tivesse religião nenhuma, eu sabia que Deus me amava e que ele me protegia. Nunca mais, desde aquele dia, faz 32 anos, nunca mais eu voltei a sentir a tristeza pela morte do meu pai. Eu sonho muito com ele, eu sinto saudade, eu converso com ele às vezes até. Mas a tristeza desapareceu misteriosamente e foi substituída por uma alegria que é incomparável, que é a de saber que Deus existe e que Deus me ama. E Ele não ama só a mim, a você também, a quem eu estou contando essa história, Ele ama igual. É só a gente acreditar. E se a gente não acreditar, é só a gente duvidar. Porque para Ele, nada é impossível.
eu sei que aquele arco-íris no céu foi um presente que meu pai obteve no dia da sua morte, para mim, porque ele não concebia como que eu ia viver nesse mundo sem crer em Deus. Sendo como eu era, e ele tem toda a razão, o meu futuro não ia longe. Mas hoje, 32 anos depois, muitas coisas aconteceram. Um outro pai de outra ordem, que foi o cardeal O'Connor, me ajudou com um sermão que ele fez 12 anos depois disso, em Nova York, na última missa de Natal que ele celebrou. Eu fui parar naquela missa por acaso, porque não era minha intenção. Mas ele falou com tanta humildade, com tanta inteligência, com tanta autenticidade, que eu chorei, porque eu nunca tinha visto essas qualidades reunidas numa pessoa só, num grau tão alto. E eu deixei de ter medo de amar a Deus, porque eu sabia que Deus me amava, mas eu não o amava. Eu tinha medo de deixar de ser eu, porque todas as pessoas que eu conhecia, até conhecer o cardeal O'Connor, quer dizer, conhecer de ouvi-lo falar na missa, eu tinha a impressão que todo mundo que falava de Deus não tinha uma convicção absoluta. Os olhos não brilhavam, a voz não convencia. E eu achava que se eu fosse amar Deus, eu ia deixar de ser o que eu era. E eu vi com aquele homem que não é assim. E ali eu comecei a ir às missas, mais por causa dele. Era ele, eu não estava indo à missa em outros lugares, eu ia na catedral. Até que eu tive que voltar para o Brasil logo depois da minha primeira comunhão. Que eu fui crismado e fiz primeira comunhão aos 36 anos, em Nova York. E quando eu cheguei no Brasil, mandei um CD para ele. Eu tinha mandado uma carta dizendo que eu era filho dele, que eu amava ele tanto quanto eu amei meu pai, e eu nunca disse nada ao meu pai. E aí o cardeal O'Connor me respondeu a essa carta, dizendo que estava muito feliz de saber que eu estava de volta porque eu falei que eu tinha sido batizado na infância, mas que nunca tinha frequentado a igreja. Mas ele disse que não podia estar de acordo, que fosse ele que me levou a esse ponto. Ele disse assim: eu só fui um instrumento, você que respondeu o chamado de Deus, mas se você diz que está feliz de voltar, eu estou muito contente e desejo boas-vindas, e fique sabendo que eu estou muito feliz de ter estado no lugar certo na hora certa. Ele no lugar certo na hora certa, para mim. E ele fechou a carta dizendo que Deus agora te reforce na sua graça, agora que você renovou a amizade com ele. Fielmente em Cristo, cardeal O'Connor. E foi esse o único contato que eu tive com ele por carta. Pois bem, eu voltei para o Brasil porque eu ia mudar para a França e estava esvaziando meu apartamento para vender e poder financiar minha viagem. Na noite do dia 3 de maio, eu estava dormindo no Rio, fui deitar lá pelas 11 horas e vi em sonho, tive um sonho, só um sonho a noite toda, o mesmo sonho. E era uma grande procissão aqui em Teresópolis, na minha casa aqui, num caminho de pedra que liga as casas do condomínio, é um caminho circular. E havia uma multidão de pessoas ali a noite inteira em procissão, eu não sabia o que era. Me era permitido apenas ficar aqui na minha varanda olhando, mas não podia participar da coisa. Eu vi aquilo e o cardeal O'Connor era o centro das atenções. Aí eu fiquei pensando o que poderia significar, mas fiquei muito interessado, achando muito incrível aquilo. Fiquei olhando a noite toda. Cada volta que eles davam, mudavam, eram milhares e milhares de pessoas.
mas o cardeal O'Connor deu todas as voltas. Os outros deram uma volta, cada um. Era como se tivesse uma legião de gente para rezar, entrar na procissão, mas só podiam dar uma volta e davam lugar a outros. Aí, pela manhã, quando eu já estava muito cansado, eu decidi entrar para ir me deitar, no sonho, né? Aí fui a um dos quartos, pegar os pijamas e cobertores e já ia levar tudo para o outro quarto para dormir. E nisso alguém me chamou na sala, aí eu vim. Aí cheguei na sala, para minha surpresa, era o cardeal O'Connor e mais umas 2 ou 3 pessoas. E eu então, que tinha o desejo tão imenso de encontrá-lo pessoalmente, fui em direção a ele, demos um aperto de mão e trocamos umas palavras. Eu não lembro o que foi dito por nós, mas eu acordei nesse instante e eu morava perto da minha tia lá no Rio e fui almoçar com ela, pois o sonho foi no Rio. O sonho passava-se aqui, mas eu estava dormindo no Rio. Aí, no dia seguinte, dia 5 de maio, ela ia vender um apartamento aqui em Teresópolis. E eu disse a ela, Tilka, sonhei com o cardeal O'Connor a noite inteira, um sonho só. Com um monte de gente lá em casa, numa procissão. Ela disse, você não tem notícia dele? Eu disse, não, eu não tenho, mas se tivesse alguma notícia, meus amigos de Nova York já teriam me ligado. Isso é para dizer, que eu não mencionei, mas o cardeal O'Connor estava muito doente, ele tinha um câncer de cérebro. Tinha sido operado e não tinha cura. Mas aí eu disse para ela, olha, como eu estou para ir para a França, eu vou então, já que eu vou te acompanhar amanhã no dia 5, vou hoje, antecipadamente, te encontro no cartório amanhã, mas eu vou hoje para poder despedir dos meus caseiros, Antônio e Inês. Ah, tá bem, então a gente se encontra meio-dia lá no cartório. Tá. E vim para Teresópolis. À noite eu liguei para um casal que eu tinha conhecido justamente semanas antes, durante a Semana Santa, aqui no sítio Assunção, que é um casal muito interessante, muito alegre, músico, o Brás, e a mulher dele, Flávia Savari, filha do Jaguar com a Olga Savari. Mulher escritora, muito inteligente. Todos dois incríveis. E aí eles disseram, não, você está em Teresópolis, vem lanchar com a gente. Eu fui. Foi uma noite agradável e eu, na hora que me despedi deles, eles disseram, Nando, se você quiser amanhã tem uma missa no sítio Assunção. Nós estaremos lá. E aí ela disse, na verdade, lá perto da tua casa. Ela não disse onde, porque eu sabia onde era. E aí eu disse, tá bom, não sei, meio cedo, mas se acordar cedo eu pinto lá. Falei assim. É claro que eu não ia, porque às 11 horas eu tinha que estar ao meio-dia na Praça de Santa Teresa, então ficava um pouco apertado, né? Mas de todo jeito, eu vim para casa, estava um frio tremendo nessa noite do dia 4 de maio. Cheguei aqui, peguei todos os cobertores da casa, todas as roupas de lã, pullovers, suéteres, e dormi, botei o aquecedor elétrico no máximo, sem termostato, para ficar direto a noite toda, e dormi igual uma pedra. Pela manhã eu sonhei com meu pai. A gente estava escutando um disquinho de Tony Bennett numa vitrolinha antiga. E, para minha surpresa, ele estava amando aqueles agudos do Tony Bennett, que ele detestava. Eu era louco por aqueles agudos, eu dava igual quando cantava, e ele detestava tudo aquilo. No sonho ele estava assim, fazendo sinal que estava gostando muito, e de repente esse sonho se desfaz e eu tenho essa visão perfeita, em nitidez absoluta, do universo inteiro. Mas era uma coisa indescritível, não tinha fim. O número de galáxias era como bilhões de bilhões de bilhões de galáxias.
e cada galáxia tinha bilhões de estrelas e planetas. Eu via tudo absolutamente nítido. E no meio disso tudo, infinito, aí estava em cores tão profundas e puras, extraordinariamente lindas, como nunca eu vi com os olhos, o rosto de Jesus. O rosto de Jesus como eu imaginava, um homem de cabelo grande, barba, 2 olhos, um nariz, uma boca. Só a única diferença, então, é que ele não era pálido como nós, ele era todo colorido. Aqui na face era a mistura do azul quase violeta com a cor de laranja. Uma coisa... E ele não tinha o corpo, era só o rosto. Onde eu olhava, tudo era ele. E as estrelas das galáxias enfeitando aquele rosto extraordinário que não tinha fim, não tinha esse limite que termina o rosto. Onde eu olhava, tudo era ele. E eu disse para mim mesmo, agora eu entendi tudo. Eu adoro essa vida, mas eu tenho que ir para ele. E eu me concentrei, comecei a como que voar assim, na direção dele, cada vez mais rápido. Mas uma coisa me puxou de volta. Havia um som muito forte, como se fosse um aspirador de pó dentro do meu ouvido. E eu acho que era o ruído do universo. Mas aí eu tentei, me concentrei de novo, tentei ir outra vez, comecei a ir, mas uma coisa me puxava de volta. E eu sei que era um saber de que eu não tinha realizado ainda nada de importante, de valioso nessa vida. E esse conhecimento de que eu não tinha nenhuma realização de valor não me deixou realmente querer ir completamente. Eu queria e ao mesmo tempo não queria. Eu queria voltar e fazer algo aqui. E aí, nisso eu acordei. Eu acordei, o calor dentro do quarto era tanto, eu estava sufocado, eu não conseguia respirar. Eu voei em direção à janela, arrancando as minhas roupas, abri a janela, botei a cabeça para fora e peguei o ar, me oxigenei, né? E olhei o relógio. Eram quase 11 horas. E eu lembrei que o Brás tinha falado dessa missa às 11 horas. Eu me vesti correndo que nem um louco e saí disparado para o sítio Assunção. E eu que tinha vindo para despedir dos caseiros, os caseiros nem sabiam que eu estava dormindo, porque eu cheguei de noite em silêncio, a pé, e eles não sabiam de nada. Aí quando passei em frente à casa deles, eu disse: tchau, Antônio, tchau, Inês. Eles nem sabiam que eu estava lá, eles chegaram na porta assim, olharam sem entender nada, e eu saí correndo, que nem um maluquinho, e cheguei no sítio Assunção, olhei no relógio, eram 11 horas, 0 minuto, 0 segundo. Para ver como as sincronizações de Deus são perfeitas. E aí a missa começou e eu recebi pela primeira vez, inclusive, a comunhão em 2 espécies, que é o corpo e o sangue de Cristo, o pão e o vinho, né? É celebrado pelo célebre Santo Toumino, que era o capelão do sítio Assunção. E ele terminou a missa e o Brás e a Flávia vieram falar comigo. A Flávia disse assim: Nando, nós temos 2 notícias para você. Uma maravilhosa e uma não muito agradável. Eu disse à Flávia: começa pela notícia ruim. Ela disse: não, vou começar pela boa. É que um amigo que você ama muito profundamente foi convidado a uma festa incomparável. A notícia ruim é que você ainda não pode ir a essa festa. E ela me deu então, nesse instante, um recorte do jornal o Globo daquela manhã, do dia 4 de maio, dizendo: morre em Nova York aos 80 anos, Cardeal O'Connor. E morreu na noite anterior, noite do dia 3 de maio, justamente a noite em que eu sonhei com ele a noite toda em procissão aqui na minha casa. E que me encontrei com ele aqui na minha sala, né, nesse sonho, na noite da morte dele. Mas eu fiquei triste na hora assim, disse: meu Deus, ele vai fazer tanta falta.
Eu tinha todos os sermões dele que eu consegui nos jornais, eu traduzi para o português, eu enviava para as pessoas. E aquela morte dele encerrava uma história incrível de transmissão de amor que ele fazia na vida dele, né? E de fé. E aí eu disse isso, eu disse, mas ele vai fazer tanta falta. E o Braz disse, mas outros virão. Eu disse, eu lembrei da visão que eu tinha acabado de ter. Eu disse, eu estou feliz por ele, porque eu sei que ele está com o Pai. Porque pela frase dela, que foi muito estranha de dar uma notícia, porque ela sabia o quanto eu amava o Cardeal O'Connor, igual meu pai, eu tinha contado toda a história para eles. E ela disse, a boa notícia é que teu amigo foi convidado a uma festa incomparável, pois foi o que eu vi, a face de Cristo no meio das galáxias é incomparável. E ela disse, a má notícia é que você não pode ir. Ela não sabia de nada. E eu no sonho, na visão, né, tinha tentado ir e não tinha conseguido. Então, eles me levaram, eles disseram, a gente está indo para a cidade, quer carona? Eu disse, quero, porque eu loucamente tinha desconsiderado, até esquecido, que não tinha como eu chegar ao meio-dia na cidade se eu fosse a pé. Mas Deus também não faltou com essa providência dessa carona, e eu cheguei lá ao meio-dia, certinho. Minha tia estava me esperando na porta do cartório. E aí assinou a escritura, depois fomos almoçar, eu contei a ela a visão que eu tinha tido, e depois de ter contado o sonho. E depois do almoço descemos para o Rio. Chegamos no Rio. Sabe, eu passei o dia numa felicidade tão grande por ter tido essa visão e essa forma como a Flávia me contou essa história da morte dele, né? Tudo sincronizou dentro da minha mente e eu sentia aquele cansaço tremendo que quando você fica feliz demais o dia inteiro, à noite você fica exausto, né? Pois eu estava exausto, disse minha tia, Tilca, será que você se importa? Eu estou vendo que o motorista é gente boa, você se importava de me deixar em casa antes de ir para a tua casa? Senão eu ia ter que ainda subir a minha ladeira, que é perto da casa dela, mas é uma ladeira grande. E ela disse, não, pode, eu te deixo em casa antes. E ela me deixou. E eu, quando ia entrar, abri minha caixa de correio e encontrei, para minha surpresa absoluta, encontrei uma carta do escritório do cardeal me esperando. Eu peguei essa carta e o sono foi embora. Eu disse, eu não quero abrir essa carta sozinho, eu quero abri-la na presença da minha tia. Desci, disse, tio, olha a carta que estava me esperando. Quero abrir na tua presença. Ela já estava vestida para dormir. Eu abri e li a carta. Esta já era assinada não pelo cardeal, mas pelo secretário dele, Monsenhor Gregory Mustacciolo. E ele escreveu, o cardeal O'Connor me pediu para escrever essa carta para você, agradecendo pela sua carta. Era a carta na qual eu escrevi para ele dizendo que eu era filho dele, que eu amava ele igual ao meu pai e que eu lhe pedia a bênção e dava-lhe um beijo de boa noite, porque eu sabia que a gente não ia nunca se encontrar nessa vida, pela doença dele, pela minha viagem para o Brasil e para a França. Então eu sabia. E ele continuava a carta dizendo: o cardeal está rezando por você de uma maneira especial na sua missa e nas suas orações durante esse tempo pascal. Tempo pascal como agora, a gente está no tempo pascal, tempo 50 dias depois da Páscoa. E ele termina a carta dizendo, então justamente isso, que o cardeal estava muito grato e que estava rezando por mim de uma maneira especial. Aí, esse dia 5 de maio, com todas essas coisas sincronizadas, mudou a minha vida por completo, porque aí eu já não acreditava mais em Jesus ressuscitado, Deus, e na Igreja Católica, que é a igreja que ele fundou, ou seja, a igreja que tem autoridade para dar
o corpo e o sangue de Cristo, tanto que as outras igrejas leem a Bíblia, discutem, estudam até muito a Bíblia, mas não têm autoridade para dar o corpo e o sangue de Cristo, presença real no pão e no vinho. Então, até esse dia, desde aquela missa de Natal em que ele falou, eu passei a acreditar por ver que a inteligência dele não era menor que a minha, bem ao contrário. E a autenticidade dele também não era menor que a minha. E a humildade dele era imensa, quando a minha não existia sequer. Então eu realmente acreditava na igreja e acreditava em Jesus como meu Deus e Senhor. Mas eu não usava sequer a palavra Senhor, porque Senhor, eu é que decidia. Era meu Deus, mas eu tinha dificuldade de usar Senhor. E depois, logo em seguida, eu fui para a França, levei comigo essas cartas que eu tinha recebido do cardeal e do secretário dele. E um dia, 3 anos depois, aí já era no ano 2003, eu estava em Paris revisando olhando essas cartas, né? Lembrando disso tudo, como tinha acontecido, as homilias do cardeal, os recortes de jornal. E aí posei meus olhos sobre essa carta que chegou para mim na manhã ou na noite, que eu recebi na noite do dia 5 de maio, que foi a noite da minha primeira visão. Primeira visão, porque no ano 2000, em Paris, quando já estava começando o inverno, eu também botava o aquecedor e às vezes ficava um calor absurdo, e de manhã, antes de acordar, essa visão se repetiu mais 2 vezes. Idêntica, igual ao infinito, as galáxias com o rosto de Jesus. Só que a segunda visão, a primeira de Paris, né, foi igual, só que havia como que uma névoa, como há aqui na Terra, quando você vê uma montanha bem longe, você vê ela meio cinza assim. Então eu vi o rosto de Jesus, mas não vi as cores. E a terceira visão, não apenas eu não vi as cores, mas havia nuvens, e essas nuvens se moviam muito rapidamente e cobriram o rosto dele completamente. Ficou só nuvem. A terceira visão durou realmente poucos segundos. E eu entendi que eu não iria ter nunca mais essa visão maravilhosa. E de fato, eu não registrei as datas da segunda e da terceira visão. Eu não dava conta de que elas eram tão importantes, porque a importância da primeira era absoluta. Então, elas apenas foram confirmações. Mas eu lamento muito não ter tomado nota das datas. Agora, quando nesse dia, em 2003, eu olhei essa carta, eu descobri uma coisa surpreendente. Que essa carta que chegou na manhã do dia 5 de maio tinha sido carimbada no correio em Nova York com a data 27 de abril. 27 de abril, a data de hoje. Hoje é dia 27 de abril de 2023. E isso foi no ano de 2003, ou seja, 20 anos atrás, eu descobri que nessa carta que chegou no dia da minha primeira visão, estava carimbada a data 27 de abril. Que data é essa? Da morte do meu pai. Da morte do meu pai, do dia em que o arco-íris apareceu no céu, porque ele, como eu disse, foi enterrado no dia da sua morte, e que eu voltei a acreditar em Deus. E eu, na época, nem sabia que na Bíblia o arco-íris significava a aliança de Deus com o homem. E que Deus prometia a Noé que nunca mais ia fazer o dilúvio. Então, essa história, hoje faz 32 anos da morte do meu pai. E amanhã, dia 28, faz
17 anos da morte da minha tia, essa tia que assinou essa escritura e vendeu esse apartamento em Teresópolis no dia da manhã. Quer dizer, ela fez parte da minha história também. Eu sei que o amor do meu pai e o amor da minha tia obtém para mim graças imensas a cada dia. E a primeira graça que meu pai obteve foi essa, a de ter voltado a crer em Deus e a saber que Deus me amava e me protegia. Então eu fico feliz de dividir essa história com vocês na festa do meu pai, a festa que ele vive lá em cima, e peço a ele que interceda por todos vocês que estão assistindo esse vídeo, e a minha tia Ilka também, que ela interceda por todos vocês e suas famílias e os seus amigos, e que vocês possam ganhar como presente a mesma certeza que eu ganhei dele, né? Através dos pedidos dele, no dia da sua morte, de que Deus existe e que Deus ama cada um de vocês.